Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. A placável, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Salve, salve, concurseiro e concurseira. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Antônio Pequeno, sou policial penal federal desde 2009, tá? Atualmente exerço o cargo, né, de policial penal federal, sou lotado em Catanduvas e estou aqui passando um pouco da minha experiência para vocês que almejam ser guarda municipal aí em Foz do Iguaçu. Sou professor de Direito Penal e Legislação Penal Especial. E nessa live trabalharei com vocês em cima de duas leis. A Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como a Lei Maria da Penha. Já adianto para vocês que a banca Fundatec, ela tem um acervo muito grande envolvendo a Lei Maria da Penha. Eu fiz uma filtragem nos anos de 2024, 2023 e 2022, ela tem 100 e poucas questões. E a segunda lei que eu vou abordar com vocês, já menos recorrente, é a Lei 8.069 de 1990, que pelo seu edital foi especificado do artigo 1º até o artigo 6º, depois do artigo 103 até o artigo 109, artigo que fala sobre o Conselho Tutelar. Então vai pegar a parte do Conselho Tutelar ali em cima desse capítulo e também a parte dos crimes, que inicia ali no artigo 225. Então não vai cair todos os dispositivos do ECA, e sim esses temas que eu selecionei aí, conforme o próprio edital. Perfeito? Então, a banca Fundatec tem poucas questões na parte do ECA. Então, a maior parte em cima da Lei Maria da Penha. Por isso, na hora que você for colocar o seu cronograma de estudo, você enfatizar a Lei Maria da Penha, porque vai ser mais recorrente, tá bom? Então, a gente vai resolver as questões da banca justamente para vocês verificarem aquilo que possivelmente pode vir a ser cobrado na sua prova e o que a banca gosta de cobrar. Já vai se adaptando. Quero também alertá-los que o implacável concurso tem um curso específico para a GCM aí de Foz do Iguaçu. Então não perca essa oportunidade, curso preparatório específico para a Guarda Civil aí de Foz do Iguaçu. O implacável concurso está aí trazendo essa disponibilidade para vocês. Perfeito? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vem aqui comigo ó, nessa questão. Considerando as disposições da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, relacione a coluna 1 e a coluna 2, associando cada conceito à sua definição. Então, aqui na coluna 1, tem no ponto de número 1, violência sexual, 2, violência patrimonial e 3, violência psicológica, que nós temos que associar com a coluna 2. Vem comigo agora, na primeira. Entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Pessoal, aqui fica bem tranquilo que está trazendo um conceito de violência patrimonial. Então, vamos colocar aqui número 2, violência patrimonial. Segundo agora, entendido como qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força, que a induz a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade,
que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, o que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Aí aqui, ó, é violência sexual. Vamos colocar número 1. E por fim, né, vai sobrar a violência psicológica, mas vamos ler. Entendida como qualquer conduta que cause à mulher dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o plano de desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação e isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insultos, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então aqui, ó, vai entrar o número 3. Então a sequência correta ficou da seguinte forma, ó, 2, 1 e 3. Vamos analisar aqui, ó. Então gabarito letra C de casa. 2, 1 e 3 traz ali os conceitos de cada tipo de violência. Lembrando o seguinte, as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, elas vêm previstas no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Então, o artigo 7º da Lei Maria da Penha vai trazer lá, por exemplo, como forma de violência doméstica e familiar, a violência física, compreendida com a violação à integridade física ou saúde corporal da mulher. Vai falar sobre a violência psicológica, sexual, patrimonial, a violência moral, que envolve ali a calúnia, a difamação e injúria. Então, esse artigo 7º, ele vai trazer exemplos de forma de violência contra a mulher. Só que o artigo 7º ele não traz através de um rol taxativo. O que significa rol taxativo? Rol taxativo significa dizer que para ser considerado forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, necessariamente deveria ser essas 5. Mas o que prevalece na doutrina, é isso que você vai levar para a sua prova, é que o artigo 7º ele traz exemplos. Então ele traz um rol exemplificativo. Não vai se esgotar ali. O artigo 7º ele traz exemplos de forma de violência. Pode ter outros além desse? Podem ter outros além desse? Pode, perfeitamente. Por exemplo, eu sempre cito como para os meus alunos o feminicídio. O feminicídio é um homicídio qualificado, na forma do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. E o feminicídio é um crime contra a vida, não contra a integridade corporal, a integridade física. Perfeito? Então, teve o feminicídio, teve uma violência contra a vida da mulher. E não está listado no artigo 7º. Mas eu vou falar que não é uma forma de violência? Claro que não, porque o artigo 7º ele traz um rol meramente exemplificativo, traz exemplos de violência. Perfeito? Então, está aqui, ó, gabarito letra C de casa. Vem comigo? Próxima questão. Ó, João, por meio de ação com base em questões de gênero, agrediu sua sogra Joana com socos e pontapés, provocando-lhe lesões e hematomas. Joana, que tem 70 anos, efetuou o devido registro de ocorrência policial, bem como pleiteou medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo Poder Judiciário local. Uma das medidas determinava que João deveria manter uma distância mínima de 300 metros de Joana. E resignado com a situação, João apresentou defesa no processo, alegando que a Lei Maria da Penha não se aplica ao caso, tendo em vista se tratar de relação de genro e sogra. Então, de acordo com a situação hipotética, né, de acordo com o caso hipotético narrado, assinale a alternativa correta. Letra A. É procedente a alegação de João no que se refere à não aplicação da referida lei ao caso, uma vez que não há vínculo de parentesco entre ele e a vítima. Errado, pessoal. Não é procedente essa alegação de João. Porque, presta atenção, teve a violência de gênero? Teve. Ficou bem evidente ali que, na situação hipotética, ele veio a causar a lesão na sogra através de socos e pontapés por questões de gênero, pelo fato de ela ser do gênero feminino. Então aí, ó, já ficou evidenciado, gênero feminino. Mas não basta que a Lei Maria da Penha, para incidir, que tenha ali, no caso, a violência de gênero. Além disso, a violência ela tem que ocorrer no âmbito doméstico, ou no âmbito familiar, ou na relação íntima de afeto. No âmbito doméstico é compreendido o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, abarcando inclusive as esporadicamente desagregadas.
No âmbito familiar, é compreendido pessoas que mantêm laços naturais ou por afinidade, afetividade ou por vontade expressa. E na relação íntima de afeto, em que pessoas conviveram ou convivem, independentemente de coabitação. Então, numa relação entre genro e sogra, pode incidir a Lei Maria da Penha? Pode, porque teve a violência de gênero, por questão de gênero, pelo fato dela ser do gênero feminino, e além disso, ocorreu no âmbito familiar. Por que no âmbito familiar? Apesar do genro para com a sogra não ter um laço natural de consanguinidade, por exemplo, tem um laço de afinidade. Então, uma relação de parentesco por afinidade pode perfeitamente incidir a Lei Maria da Penha. Então, essa alegação dele, que não será aplicada a Lei Maria da Penha no caso, ela não é procedente. Por isso, o erro da alternativa A. Letra B. As disposições da Lei Maria da Penha só poderiam ser aplicadas ao caso narrado se João e Joana residissem no mesmo endereço, ou seja, se houvesse coabitação. Negativo. Inclusive, pessoal, vou colocar aqui uma súmula bem interessante, essa súmula 600, é do Superior Tribunal de Justiça, que fala que para incidir a Lei Maria da Penha, independe de coabitação. Independe de coabitação. Basta que ocorra no âmbito doméstico, no âmbito familiar ou na relação íntima de afeto. Então, ocorreu no âmbito familiar, por esse vínculo de afinidade que o genro tem para com a sogra. Mas não precisa eles coabitarem para incidir a Lei Maria da Penha. Aí eu pego lá o raciocínio, né, do Superior Tribunal de Justiça, que, através do enunciado da súmula 600, que para incidir a Lei Maria da Penha, não é necessário que tenha coabitação. Então não precisa estar coabitando com a sogra para que tenha incidência da Lei 11.340 de 2006. Por isso, a letra B está errada. Letra C. A Lei Maria da Penha somente será aplicada em situações que envolvam violência doméstica e vínculo afetivo entre agressor e vítima, como, por exemplo, marido e mulher, irmão e irmã, mãe e filho. Errado. Por quê? Se você pegar lá o artigo 5º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, fala que no âmbito familiar envolve pessoas através de laços naturais, então um vínculo através de laços naturais, como também por afetividade, afinidade ou por vontade expressa. Então, a relação de genro para sogra, conforme eu falei, é uma relação de afinidade, não de afetividade. E outro detalhe, pode até incidir no caso de vontade expressa. Por exemplo, vamos supor que eu considero uma pessoa como minha tia. Então, por vontade expressa, apesar de a gente não ter um laço sanguíneo, eu considero ela como se fosse minha tia. Então, isso é por vontade expressa. Se esse indivíduo que considera aquela pessoa como tia, e ele, por questão de gênero, venha causar uma violência contra ela, vai incidir a Lei Maria da Penha? Vai. E é como se ela ocorresse no âmbito familiar. Porque apesar dele não ter esse laço natural com ela, tinha por vontade expressa. Isso está expressamente lá no artigo 5º, inciso 2. Letra D. Não procede a alegação de João. Contudo, no presente caso, a Lei Maria da Penha não poderá ser aplicada. Tá vendo? Não poderá ser aplicada, pois Joana tem mais de 60 anos, devendo ser aplicadas, nesse caso, as regras de proteção do Estatuto da Pessoa Idosa. Negativo. Você não vai levar para incidir a Lei Maria da Penha a idade dela, e sim o gênero feminino. Então, perfeitamente pode incidir a Lei Maria da Penha nessa situação. Agora, quanto à idade dela, isso é valorado no que diz respeito ao tipo de crime que foi praticado. Perfeito? A Lei Maria da Penha pode incidir sim. Ela é aplicada independentemente da idade do sujeito passivo. Só um adendo agora, o que acontece? Hoje nós temos também a Lei Henri Borel, que é a Lei 14.344 de 2022, que fala sobre a violência doméstica familiar contra a criança e o adolescente. Então, se for gênero feminino, poderia incidir a Lei Maria da Penha, também combinado com a Lei Henri Borel. Perfeito? Porque se for do gênero feminino e a pessoa tiver uma idade ali entre 0 até 18 anos de idade, incompletos, porque vai estar dentro do conceito de criança ou adolescente. Agora, o fato dela ser uma pessoa idosa, isso não afasta a incidência da Lei Maria da Penha para ser aplicado no Estatuto da Pessoa Idosa. Pode ser aplicado conjuntamente. Letra E. Não procede a alegação de João, sendo plenamente aplicável a Lei Maria da Penha ao caso narrado. Perfeitamente.
Então aqui, ó, gabarito, letra E de escola, tá bom? E sempre lembrando o seguinte, ó, uma observação, que eu vou colocar um asterisco aqui embaixo. Quanto ao sujeito ativo, para incidir a Lei Maria da Penha, pode ser qualquer pessoa. Pode colocar aqui, ó, qualquer pessoa, independentemente do gênero. Pode ser do gênero masculino, do gênero feminino. Já quanto ao sujeito passivo, olha só, sujeito passivo necessariamente tem que ser do gênero feminino. Olha só, pessoal, um detalhe muito importante que eu falei do gênero feminino. Eu não falei do sexo feminino. Porque quando você fala sexo feminino, você está analisando só a parte biológica. Pessoas de sexo feminino são aquelas pessoas que nasceram com a genitália de pessoas do sexo feminino. Só que a Lei Maria da Penha ela não incide só para pessoas do sexo feminino, isso de acordo com a 6ª turma do STJ. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Lei Maria da Penha ela pode incidir, inclusive, para mulheres trans. Então, a interpretação que é levada hoje, envolvendo a incidência da Lei Maria da Penha, é para pessoas do gênero feminino, não abarcando apenas pessoas do sexo, biologicamente falando, feminino. Tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui, e é isso que vocês vão levar para a prova. Que a Lei Maria da Penha pode incidir, no caso, quando o sujeito passivo for do gênero feminino. Tá bom? Então, gabarito, letra E de escola. Próximo. A Lei Maria da Penha prevê a possibilidade de prisão do agressor, que descumprir medida protetiva de urgência. No caso de prisão em flagrante do agressor, poderá conceder a fiança apenas o... Essa questão aqui é bem tranquila. Ela está cobrando aqui, ó, o dispositivo previsto lá no artigo 24A da Lei Maria da Penha. No artigo 24A, traz um crime. Que crime é esse? O crime denominado, e eu quero que vocês coloquem essa denominação, crime denominado, ó, de descumprimento, pode colocar, descumprimento de medida protetiva de urgência. Então, descumprimento de medida protetiva de urgência. Tá bom? Então, crime denominado descumprimento de medida protetiva de urgência. Nesse caso, quando ocorrer a prisão em flagrante ali do indivíduo que descumpriu a medida protetiva de urgência, só quem pode conceder a fiança é o juiz. Então, o gabarito aqui, ó, letra B de bola. Só o magistrado. Agora, informações importantes aqui que eu vou colocar justamente para vocês não cair na pegadinha da banca. O crime, este crime é afiançável. Então, pode colocar aqui, ó, este crime é afiançável. Só que a fiança, ela só é arbitrada pelo juiz. Então, toma cuidado na hora da prova para não cair na pegadinha. Falar assim, ó, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, ele é um crime inafiançável. Vai estar errado. Ele é um crime afiançável, só quem pode arbitrar a fiança, nesse caso, é o juiz. Então, essa observação importante aqui, ó, que vocês não podem deixar passar. Um outro detalhe, a pena do crime. A pena é essa aqui, ó. A pena é detenção. E a detenção de 3 meses, podendo chegar a 2 anos, tá bom? Não é uma infração de menor potencial ofensivo, porque a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 9.099. Lá no artigo 41 da Lei Maria da Penha fala assim, ó, não se aplica a Lei 9.099. Que lei é essa? Lei 9.099 de 1995, que inclusive está no seu edital. É a Lei dos Juizados Especiais Criminais. Lá no artigo 61 dessa lei, vai trazer o conceito de infração de menor potencial ofensivo. Lá vai falar que a infração de menor potencial ofensivo, as contravenções penais, independentemente da pena, ou os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Perfeito? Então, você tem que tomar cuidado porque a pena máxima desse crime, ela não ultrapassa 2 anos. Está aqui, ó, detenção máxima de 2 anos. Entretanto, como a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 9.099, apesar da pena desse crime não ultrapassar 2 anos, não é considerado uma infração de menor potencial ofensivo. Show de bola?
Então, só mais uma observação para a gente avançar. Você vai colocar aqui, ó, é o único crime previsto, o único crime previsto na Lei Maria da Penha. Ah, é o único crime previsto na Lei Maria da Penha, professor? Sim. O único crime previsto na Lei Maria da Penha, tá? A Lei Maria da Penha, ela é de 2006, aliás. Ela é de 2006. Quando ela surgiu, em seu bojo, ela não tinha nenhum crime. Só passou a ter crime, isso a partir de 2018, quando foi acrescentado o artigo 24A, trazendo um crime de cumprimento de medida protetiva de urgência. Hoje, o único crime previsto na lei é esse, é o artigo 24A. Então, na maioria dos casos, quando o indivíduo ele pratica uma violência doméstica familiar contra a mulher, você vai tipificar a conduta dele ou no Código Penal ou na legislação penal especial. Por exemplo, o marido foi e praticou um feminicídio contra a mulher. Feminicídio é um homicídio qualificado na forma do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. Aí ele praticou uma lesão corporal contra a mulher. É o artigo 129, parágrafo 13. Se for uma lesão corporal leve. Entendeu? Praticou uma tortura probatória. Ele torturou a mulher para que a mulher confessasse uma relação extraconjugal. Aí a tortura probatória era prevista no artigo 1º, inciso 1, alineado à Lei 9455 de 1997. Então, o único crime efetivamente previsto na Lei Maria da Penha é o artigo 24A. Vamos avançar. Próxima questão. Ó, leia a notícia da figura 1, abaixo. Polícia Civil investiga possível estupro, tá vendo aqui, ó, em lanchonete do centro de Caxias do Sul. Olha só, o estupro, gente, ele é um crime. E dentro do Código Penal, ele é previsto lá no artigo 213. Então, ó, previsto lá no artigo 213 do CP. Tá bom? Então, um crime. É um crime previsto no artigo 213 do Código Penal. Mas vamos ver o que a banca quer aqui, ó. Segundo as disposições do artigo 7º da Lei Maria da Penha, Lei Federal 11.340 de 2006, pode-se afirmar que a mulher mencionada na notícia acima, provavelmente ela foi vítima de violência o quê? Gente, aí tá bem simples, tá? Provavelmente ela foi vítima, aqui ó, de violência sexual. Perfeito? Olha só, a violência sexual é entendida como qualquer conduta que venha forçar a mulher a ter uma relação sexual não desejada, mediante coação, chantagem, violência, enfim, a forçar a utilizar métodos ali para realizar o aborto. Então, força a mulher a realização do aborto, força a mulher a não utilizar métodos contraceptivos. Então, tudo isso pode envolver o que? Uma violência sexual. E o estupro não deixa de ser um crime contra a dignidade sexual previsto lá na parte especial do Código Penal, que obviamente vai ser considerado uma violência sexual, porque o estupro necessariamente ele vai ter como meio de execução a violência ou grave ameaça. Então, quando o indivíduo ele vai ali para praticar a conjunção carnal ou um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, se valendo da violência ou grave ameaça, ele está praticando o quê? O estupro. Tá bom? Então, o estupro é um exemplo de violência sexual. A violência moral, isso você não pode esquecer, e ela é muito cobrada, tratando-se da Lei Maria da Penha, envolve a calúnia, ó, vai envolver a calúnia, a difamação e também aqui, ó, a injúria. Então, falou, pessoal, ali, ó, violência moral, calúnia, difamação e injúria. Não temos a violência estrutural dentro do artigo 7º, não traz expressamente a violência laboral, isso expressamente no artigo 7º. Expressamente fala sobre a violência patrimonial. E expressamente, olha só, a violência, ela é falada sobre violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral, expressamente lá no artigo 7º. Mas como eu disse para vocês, o artigo 7º, ele não é taxativo, ele é meramente exemplificativo, então traz exemplo de forma de violência. Pode ter outras formas de violência além dessas que eu citei? Pode. Tá? Mas o que foi trazido ali na notícia ficou evidente que é uma violência sexual. Vamos para a próxima questão. Ó, analise a notícia da figura 1 a seguir.
Mulher que era mantida em cárcere privado, então aqui, ó, ela mantida em cárcere privado, consegue fugir com o carro do companheiro em Santa Maria. Brigada Militar afirma que a vítima de 54 anos tinha visíveis sinais de agressão. Perfeito? Então vamos analisar aqui, ó. Com base nas disposições do artigo 7º da Lei Maria da Penha, que criou o mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal e de outras convenções, pode-se afirmar que o homem mencionado na notícia acima é suspeito de cometer pelo menos os seguintes tipos de violência contra a mulher, arrolados no referido artigo. Vamos lá. Primeira observação que eu vou colocar aqui, ó. Ela estava sendo mantida em cárcere o quê? Cárcere privado. Pessoal, o cárcere privado ocorre o quê? A limitação ali do direito de ir e vir da mulher. Ou seja, ela está impedida de ter a sua liberdade de locomoção. E isso afeta o quê? A parte psicológica dela. Tanto é que quando você vai lá no artigo 7º, que lá traz expressamente o que consiste a violência psicológica consiste, por exemplo, qualquer conduta que vem a causar constrangimento para a mulher, humilhação, chantagem, ameaça, limitação do direito de ir e vir, diminuição da autoestima, perseguição, enfim. É um conceito bem amplo. Quando ele coloca ela em cárcere privado, ela está limitada à sua liberdade de locomoção. Ela não tem a sua autonomia. Perfeito? Então já está configurado, quanto ao cárcere privado, a violência psicológica. Vamos colocar aqui, ó. Violência psicológica. Além da violência psicológica, e isso eu fiz questão de enfatizar, olha aqui, volta aqui na figura rapidinho. A Brigada Militar afirma que a vítima de 54 anos tinha visíveis sinais de quê? Agressão. Então ficou evidente. Aqui, ó, vamos colocar segunda situação. Agressão. Agressão física consiste o quê? Em uma violência física. Então chegamos aí à resposta da questão. Temos, no caso, a violência psicológica e a violência física. Portanto, pessoal, gabarito aqui, ó, letra A. Violência física e a violência psicológica pelo cárcere privado. Aí tem que analisar o caso concreto, que pode ela ser vítima, além dessas duas, de mais violência. Por exemplo, pode supor que ele vira e mexe, ele ofendia a mulher utilizando de injúria ou difamação, aí vai ter a violência moral, tinha retenção dos bens dela, subtração, aí poderia ser também violência patrimonial. Enfim, só com base naquelas informações ficou evidente essas duas formas de violência, a violência física e a violência psicológica. Portanto, gabarito letra A de água. Próxima questão. A Lei Maria da Penha ajuda a prevenir e impedir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo essa lei, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão que se embase no ou na, aqui é simples, tá? Qualquer ação ou omissão que se base no gênero, tá? No gênero. Não envolve raça, cor, condição social, idade, e sim no gênero. Perfeito? E sempre lembrando, para esse dia a Lei Maria da Penha, não basta que a violência seja voltada ao gênero. Além disso, ela tem que ocorrer, ó, com base no artigo 5º, inciso 1, no âmbito doméstico, pode colocar, no âmbito doméstico. Além do âmbito doméstico, no inciso 2, que vocês vão colocar aqui, ó, no âmbito familiar. O que compreende o âmbito familiar? Pessoas que têm laços naturais por afinidade, por vontade expressa. E por fim, aqui, ó, inciso 3º do artigo 5º, que vai falar na relação íntima de afeto. Tá bom? Então, na relação íntima de afeto. Aí sim pode incidir a Lei Maria da Penha. E tudo isso, ó, independe de coabitação.
depende de coabitação. Perfeito? Show de bola. Gabarito, letra A de água. Vem comigo. Outra questão. Considerando as formas de violência especificadas pela Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. Então, para marcar aquela que está correta. Letra A. Condutas que configurem calúnia, injúria, difamação podem caracterizar a violência psicológica? Negativo. Calúnia, difamação e injúria vai consistir na violência moral. Isso com base no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Então, o erro aqui é ter colocado violência psicológica. Calúnia é um crime previsto contra a honra dentro do Código Penal no artigo 138, a injúria é prevista no artigo 140 do Código Penal e a difamação no artigo 139. E no que diz respeito à violência, vai consistir numa violência moral. Então, por isso, a letra A está errada. Letra B. A retenção da certidão de casamento e do RG da vítima por parte do agressor pode caracterizar a violência psicológica? Pessoal, negativo, tá? Nesse caso aqui, não vai ser uma violência psicológica, e sim uma violência patrimonial. Perfeito? Então, o erro é ter colocado aqui, ó, violência psicológica. Correto é a violência patrimonial. C. Condutas de vigilância constante e controle de mensagens em aplicativos e redes sociais podem caracterizar a violência moral? Negativo. Violência moral diz para vocês que consiste na calúnia, difamação e injúria. Então, essa vigilância constante, perseguição contumaz, que é o stalk ali, ó, controle da mulher em mensagens de aplicativos, que é olhar toda hora o celular dela, esse controle, diminuição da autoestima, tudo isso vai consistir na violência psicológica. Tá bom? Violência psicológica. Por isso, o erro da letra C. Letra D. A ação do agressor no sentido de impedir a vítima de usar método contraceptivo pode configurar violência moral? Não, olha só. Ele impedir a mulher de utilizar método contraceptivo configura violência sexual. Por exemplo, já caiu em prova que o casal tinha 4 filhos. E a mulher disse para o marido o seguinte: eu só tenho relação sexual contigo se você utilizar ali um preservativo. E ele, tudo bem, ele consentiu naquele primeiro momento em ter relação sexual se valendo ali do método contraceptivo, né, no caso que seria a camisinha. Mas enfim, ela falou que só transaria com ele se usasse a camisinha. E ele concordou no primeiro momento. Durante o ato sexual, ele foi lá, de maneira sorrateira, ele tirou a camisinha e continuou o ato sexual. Depois ela descobriu. Teve algum tipo de crime? Olha só, o crime que ele praticou é denominado de violência sexual mediante fraude, na forma do artigo 215 do Código Penal. Por quê? Ele acabou praticando uma conjunção carnal com a mulher de maneira fraudulenta, porque ela só queria praticar a relação sexual com ele se ele utilizasse o preservativo, e ele não utilizou. Ele colocou no primeiro momento, utilizou a fraude, tirou para ter a relação sexual ali, entendeu? Da forma como ele queria. Então foi através de fraude. O crime é violência sexual mediante fraude, artigo 215 do Código Penal. Agora, a forma de violência prevista na Lei Maria da Penha é a violência sexual, porque ele praticou um ato sexual sem ali utilizar o consentimento dela de forma inteira, né? De forma inteira não, forma íntegra, que ele utilizou ali de maneira sorrateira para tirar o preservativo. Então, nessa situação, teve uma violência sexual, porque ela só queria ter relação sexual com ele se ele utilizasse a camisinha. Então, essa fraude vai configurar uma violência sexual e no crime de violação sexual mediante fraude, tá bom? Letra E. A ação do agressor no sentido de impedir a vítima de usar medicamento contraceptivo pode configurar violência sexual perfeitamente. Então, aqui, gabarito dessa questão, letra E de escola. Você pode observar que a maioria das questões até agora que nós resolvemos são questões voltadas para o artigo 5º ou para o artigo 7º da Lei Maria da Penha. Então, esses dispositivos, o artigo 5º e o 7º,
vocês vão ter que dominar, vocês têm que decorar. Decorar como? Ler o artigo, frisar, grifar as principais palavras ali, conforme eu estou falando para vocês, então vocês vão lembrar. E depois voltar a resolver as questões para fixar melhor ainda. Não tem melhor forma de você memorizar os dispositivos depois de você dar uma lida e resolver as questões. Aí você vai conseguir fixar. E conforme eu vou citando também aqui os artigos, dá uma lida, complementando. Bom? Vem comigo, pessoal. Outra questão aqui, ó. Maria é médica e é casada com Diego, que é engenheiro. Ambos são servidores concursados à Prefeitura de Agudo. O casal tem 2 filhos, João, de 18 anos, e Alice, de 13 anos. Certo dia, João chegou em casa alcoolizado, pois havia passado a noite ingerindo bebida alcoólica com os amigos, em uma festa. No momento, Maria estava sozinha em casa, pois Diego já havia saído para trabalhar e Alice estava na escola. Vendo o estado em que se encontrava João, Maria pediu que ele tomasse um banho frio e um café para que pudesse conversar sobre o ocorrido. João, que estava visivelmente alterado, começou a gritar com a mãe e a agredi-la, com socos, tapas e chutes, e empreendendo fuga da residência na sequência. Olha só o que ele fez com a mãe, né? Deu socos, tapas e chutes, e empreendeu fuga na sequência ali da residência. Após agressões, Maria conseguiu ligar para seu marido, tendo sido socorrido e levado ao hospital para atendimento. Com base nos fatos narrados, assinale a alternativa correta, conforme as disposições da Lei Maria da Penha. Vem comigo aqui, ó. Letra A. A situação narrada não configura violência doméstica, pois a relação de João e Maria é de mãe e filho. Pessoal, tá errado aqui, né? Falar que não configura violência doméstica. Configura sim, pô. Porque isso foi praticado, ó, no âmbito familiar. No âmbito familiar, tendo visto o laço natural que ele tem com a mãe. Perfeito? E a mãe, ó, sexo feminino, né? Melhor, gênero feminino. Vai incidir perfeitamente assim a Lei Maria da Penha. Incidir a Lei Maria da Penha, mas qual o crime que ele praticou? Se ela foi vítima de lesão corporal. Provavelmente uma lesão corporal leve. Então vai incidir o artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. B. Não será aplicada a Lei Maria da Penha, pois João é adolescente, o que atrai a aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente. Pessoal, o que acontece? A Lei Maria da Penha, ela é aplicada sim nessa situação. Perfeito? O que acontece? Vai ser aplicada a Lei Maria da Penha em benefício da mulher. Agora, ele não praticou crime. Ele praticou um ato infracional análogo ao crime de lesão corporal? Ou ele é adolescente? Ó, é adolescente? Não, negativo. Ele tinha 18 anos. Tá aqui, ó. Só voltar. Olha a idade dele aqui, ó. João, 18 anos. E quando ele praticou a conduta, ele já tinha 18 anos. Então, será aplicada a Lei Maria da Penha e não vai atrair a aplicação do Estatuto da Criança e Adolescente. Poderia atrair, deixa eu mostrar para vocês, poderia atrair se ele fosse menor de 18. Aí acontece o quê? Poderia incidir a Lei Maria da Penha para ela, em benefício, alguma medida protetiva de urgência, mas, tratando-se dele, ele não ia responder criminalmente, porque ele é menor de idade. E pelo fato de ser menor de idade, ele é considerado inimputável. Aí incidiria para a apuração da conduta dele o ECA, que é a Lei 8.069 de 1990, que inclusive está no seu edital. Letra C. Como não se verifica a situação de vulnerabilidade entre vítima e agressor, já que Maria é médica, tem trabalho estável e residência fixa, afasta-se a aplicação da disposição da Lei Maria da Penha. Negativo. Olha só, é só você pegar como referência o artigo 2º da Lei Maria da Penha. O artigo 2º da Lei Maria da Penha fala que vai incidir a Lei Maria da Penha independentemente da classe social da pessoa, da raça, cor, etnia, religião, profissão. Pelo fato dela ser médica, ter um trabalho estável, residência fixa, então não incide a Lei Maria da Penha, não tem nada a ver. Ela poderia ser juíza, ela poderia ser desembargadora, mas leva-se em conta o quê? A figura da pessoa do gênero feminino, pô. Então a Lei Maria da Penha visa coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher e prevenir também, independentemente da classe, etnia, religião, profissão da pessoa do gênero feminino. Então, o fato dela ser médica, ter uma situação financeira estável, isso não quer dizer que vai impedir a incidência da Lei Maria da Penha. Pode perfeitamente ser aplicado. D. No caso em que elas serão aplicadas as disposições da Lei Maria da Penha, uma vez que configura a violência contra a mulher em contexto doméstico e familiar. Perfeito. Simples assim. Gabarito aqui, ó, letra D de dado. Qual é o erro da letra E? Embora seja existente o vínculo familiar entre Maria e João, o que em primeiro momento atrai a aplicação da Lei Maria da Penha, num caso em tela não se pode falar em aplicação da referida lei. Ao passo que Maria, mãe de João, estando em uma posição hierárquica superior em relação ao filho, afasta o requisito da situação de vulnerabilidade da vítima. Negativo. Essa situação que ela tem não é nem situação de hierarquia, porque hierarquia advém de relação de serviço público. A relação de mãe e pai para com o filho é uma relação de autoridade e não de hierarquia. Mas, de qualquer forma, o fato de ela ser mãe e ter autoridade para com o filho não impede de incidir a Lei Maria da Penha. Portanto, confirmando aí, gabarito letra D de dado. Próxima. Aqui, pessoal, eu trouxe 3 questõezinhas, tá, do Estatuto da Criança e Adolescente, para vocês terem uma noção daquilo que pode vir a ser cobrar na sua prova. Essa questão é de 2022, Banca Fundatec, e foi cobrada aí para a Sejusp de Minas Gerais. Vamos lá. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069, de 1990, o agente público que submete criança e adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento, obviamente não autorizado em lei, pratica fato atípico. Olha só, está errado. Deixa eu explicar para vocês o que significa fato atípico. Fato atípico significa dizer que ele não vai responder criminalmente, que a conduta dele não se amolda a nenhum tipo penal. Então, quando a conduta do agente não se amolda a nenhum tipo penal, no âmbito jurídico, e isso especificamente puxado, né, para o ramo do direito penal, vai falar que a conduta do agente é atípica, porque não tem enquadramento em nenhum tipo penal. Perfeito? Só que nesse caso, aí nessa situação denunciado, a conduta dele é típica. Ele praticou um fato típico, porque a conduta dele se amolda perfeitamente no artigo 232 do ECA. Portanto, praticou crime. Letra B, infração administrativa negativa. A infração administrativa dentro do Estatuto da Criança e Adolescente começa a partir do artigo 245 e seguintes. C. Não é atribuição legal, né, de um agente público praticar ali um constrangimento que venha causar um constrangimento ou vexame para a criança ou adolescente que está sob sua guarda, tutela ou autoridade. E o correto aqui, ó, é a letra D de dado. Questão bem simples, tá? Praticou crime. Basta ali o candidato ter conhecimento do artigo 232 do ECA para acertar essa questão. No artigo 232 do ECA vai falar que submeter criança ou adolescente sob sua guarda, poder, autoridade ou vigilância a vexame ou constrangimento vai responder por esse crime. Então, um crime próprio não é qualquer pessoa que pode praticar, é sim aquele indivíduo que está na condição que tem a guarda, a autoridade, a vigilância da criança e adolescente, e o crime se consuma a partir do momento que a submissão da criança e adolescente a qualquer vexame ou constrangimento. Aí vai configurar. Perfeito? Então, o correto aqui é que ele praticou um crime. Gabarito, letra D de dado. Próxima. Um adolescente já conhecido por praticar atos infracionais reiterados, já tendo sido apreendido em flagrante de ato infracional, ó, foi apreendido desta vez por força de ordem judicial. Fazendo referência ao regramento da apuração na prática de ato infracional atribuído ao adolescente, de acordo com a Lei Federal 8.069 de 1990, a quem o jovem deverá ser encaminhado. Pessoal, então temos 2 situações, vou colocar aqui, ó. A primeira situação que pode acontecer referente à apreensão de um adolescente. Então aqui, ó, apreensão, tá? Pode colocar apreensão. Só faltou o N aqui, ó. Deixa eu retificar aqui. Apreensão
em flagrante de ato infracional. Ó, a apreensão em flagrante de ato infracional. Então, se o menor ele for apreendido em flagrante de ato infracional, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ele deve ser levado para onde? Encaminhado. Ó, ele vai ser encaminhado para a autoridade policial. Perfeito? Então, apreendido em flagrante de ato infracional, vai ser encaminhado para a autoridade policial. Segunda situação. Na segunda situação, pode acontecer o quê? Apreensão, agora, ó, por ordem judicial. Por ordem judicial. Que nem nessa situação aí hipotética, né? Ele foi apreendido por ordem judicial. Então, nesse caso, a apreensão por ordem judicial, ele vai ser encaminhado não mais agora para a autoridade policial, e sim para a autoridade judiciária. Para o juiz, né? Perfeito? Então, repetindo. Apreensão em flagrante de ato infracional, encaminhamento para a autoridade policial. A apreensão por ordem judicial, encaminhamento para a autoridade judiciária. Vamos ler novamente agora o enunciado para fixar o conteúdo. Ó. Um adolescente é conhecido por praticar atos infracionais reiterados, já tendo sido apreendido em flagrante de ato infracional, foi apreendido, ó, só que desta vez, e aqui deixou bem clara a questão, ó, foi apreendido desta vez por força de ordem judicial, fazendo referência ao regulamento da apuração de prática de ato infracional atribuído ao adolescente, de acordo com o ECA, a quem o jovem deverá ser encaminhado. Está aqui, ó, eu disse para vocês. Nesse caso, como ele foi apreendido por determinação judicial, ele deve ser encaminhado à autoridade judiciária. Portanto, gabarito letra B de bola. Viu? Então, você na condição de GM, foi lá, apreendeu o menor em flagrante de ato infracional. Você vai procurar o quê? A delegacia especializada, tá, de proteção à criança e adolescente para encaminhar esse adolescente. Isso no que diz respeito a adolescente, né? Porque criança, você pode até se deparar ela com a prática de um ato infracional, você vai pegar, vai conduzir para uma delegacia de proteção à criança e adolescente, mas a criança não fica apreendida em hipótese alguma. Você pode até apreender ela ali e conduzir para a delegacia, mas ela vai ser liberada. Independentemente do ato infracional que ela praticou. Criança jamais fica internada. Agora, quem pode ficar internado é o adolescente. Pode ter uma internação provisória, que no máximo de 45 dias, dependendo do preenchimento de requisitos, ou ele pode ser internado com a aplicação de uma medida socioeducativa. Tá bom? Apreender um adolescente, flagrante de ato infracional, encaminha para o delegado de polícia. Apreender o adolescente por força de ordem judicial, a autoridade judiciária. Então, o gabarito dessa questão aqui, ó, letra B de bola. Para a gente deixar tudo bem alinhado, eu trouxe essas questões, justamente de fixação, correlato aí ao conteúdo do seu edital. Lembrando o seguinte, que você vai dar uma prioridade ali à Lei Maria da Penha, que é a grande chance de ser cobrada, porque a maior parte das questões da banca Fundatec vem sendo em cima da Lei Maria da Penha. Para quem não me segue ainda, aqui está meu Instagram, tá? Prof. Pequeno. Se puder dar essa moral e seguir o professor Pequeno, qualquer tipo de dúvida pode colocar lá também mensagem. Na medida do possível eu respondo vocês. E não se esqueça, se quer se preparar especificamente aí para a GCM de Foz do Iguaçu, Placave Concurso tem um curso específico para esse concurso. Então, não perca tempo, tá? Corra, faça a aquisição do seu curso e se prepare para conseguir aí obter essa vaga. Perfeito, pessoal? Então é isso. Deixo aqui meu abraço, fique com Deus, estamos juntos e até a próxima.